Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Diogo Bonifácio. É um prazer ter você aqui, Diogo. Prazer estar aqui. É um prazer ter recebido esse convite. Que bom. Você vai levar uma lembrancinha. Obrigado. Sacadas de ouro. Abre para você ver que você vai gostar. Para sua clínica nova, ele está com uma clínica nova, depois ele vai deixar o endereço. Opa! Vira. Ó. Ah. Você inspira pessoas que não deixam um like, mas levam um print. Diogo, olha! Arrasou, né? Pronto. É água, viu, gente? Faz uma breve apresentação sua, né? Vamos lá. Eu sou fisioterapeuta há 23 anos, me formei pela Universidade do Estado do Pará, sou paraense. Logo já entrei no mundo da vida acadêmica, né? Fui professor de pós-graduação. E dentro de consultório mesmo, eu sempre foquei na traumatortopedia, né? E dor crônica. Foi meu grande chão dentro da profissão. E trabalhando muito com terapia manual. Então, assim, o que imaginar de terapia manual na fisioterapia, eu tinha as formações, desde a época RPG, osteopatia, que eu faço muito até hoje, osteopatia, né? E Maitland, Mulligan, todas essas técnicas. Mas sempre assim, Fernanda, com um olhar muito da integrativa, que na época nem chamava integrativa, nem existia. Imagina, 2002, 2003, Nossa. Ninguém falava de integrativa, mas eu tinha esse olhar da medicina tradicional chinesa. Era comum eu perguntar para os meus pacientes assim, a tua dor, você sua muito, sua pouco? Como é que está teu sono? E teu intestino, como é que está? Né? Mais constipado, é mais solto? E tinha paciente que ficava assim olhando, né? Curioso, o que está perguntando? Estou com uma dor na lombar e o homem está perguntando isso. Enfim, então sempre tive isso e graças a isso eu acabei encontrando um grande amigo, que era parceirão dentro do consultório, e foi ele que me apresentou a ozonioterapia, que a gente vai falar muito aqui hoje. Que legal. Né, da ozonioterapia. Mas aí, de lá para cá, isso já tem 16 anos. Há 6 anos eu estou lecionando, né? Eu tenho a formação de ozonioterapia, eu ministro a formação, faço parte também do corpo docente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Lá eu tenho a cadeira de músculo esquelética, fica comigo, e hoje estou em São Paulo, me dividindo de São Paulo e Belém. Em Belém continuo tendo uma clínica e São Paulo agora já há 2 anos e pouco estou trabalhando aqui também consultando, mas a clínica está saindo do forno. Ai, agora. que bom. Depois você passa o endereço. Passo sim. Ó, continuando no tema, vamos falar sobre modulação intestinal. Por que ela é tão importante? Hoje você só ouve falar isso, né? É muito importante. Assim, durante muito tempo a gente acreditou, né? Nos era ensinado os órgãos excretores, né? E estava lá o intestino como órgão excretor. Hoje a gente já sabe que o intestino ele não é só um órgão excretor, ele é um órgão endócrino. Né? Então ele libera muitas substâncias, muitos hormônios, paratormônios, muitos outros ativos que vão melhorar a saúde, vão interferir, impactar direto na saúde. E sem contar que a gente está estudando cada vez mais, né? Está sendo estudado a questão da microbiota intestinal. O que é microbiota? São todos os agentes vivos que estão ali, as bactérias gram-positivas, gram-negativas, vírus, enfim, tudo está ali. E isso tem que viver da forma mais harmônica possível para a gente ter uma saúde. Né? A gente é muito mais formado por esses bichinhos do que pelas células humanas. Não é à toa que tem um livro, né, 10% humano, que diz que nós só somos 10% humano de células humanas. O resto tudo é bicho. Então, para que a gente tenha saúde, a gente tem que viver em harmonia. Né? A gente fala que é a eubiose, o nome técnico seria a eubiose. Né, que é a harmonia, o convívio normal desses agentes vivos que estão ali. E a disbiose intestinal é quando tem alguma alteração. Né, alguma bactéria está mais, e aí é quando a gente começa a adoecer. Então, o intestino ele tem uma influência enorme na nossa saúde, porque através das vilosidades do intestino, tudo que cai ali, ele tem o que a gente chama de tight junction, que são umas junçõezinhas ali, onde eles vão filtrando. Deixando bem lúdico para que entendam.
Então, tudo vai cair na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, o que é positivo vai ser positivo e o que é ruim vai ser ruim. Então, a gente sabe que, através dessas vilosidades intestinais, quando o intestino está sendo muito agredido, ele perde essa capacidade de filtração e deixa migrar para dentro da circulação sanguínea, dentro da circulação sistêmica, tudo que é ruim também. Então, vão bactérias, vão agentes que são nocivos para a saúde, e é por isso também que, através dessa capacidade do intestino, que muitas medicações são aplicadas via, né, retal. Tem gente que não entende, por exemplo, a ozonioterapia retal. Só para dar um exemplo. Por que vai fazer no reto? Porque tem uma grande vascularização e cai logo na corrente sanguínea. Não precisa passar pelo trato gastrointestinal. Você cai ali, não precisa ser metabolizado, vai direto para a circulação. Mas também, quando é algo ruim, é isso que vai acontecer também. Então, o intestino ele vai liberar, por exemplo, triptofano, é produzido nele. Quando a gente pensa no triptofano, a gente vai pensar logo na serotonina. Porque o 5-HTP, né, que é o pentahidroxitriptofano, a base do 5-HTP, que é a serotonina, que a gente prescreve, qual é a base dele? Triptofano. Onde é metabolizado? No intestino. Então, se o teu intestino está bem, está saudável, você vai produzir boa quantidade de triptofano que vai interferir lá na serotonina, que vai interferir na tua ansiedade, no teu processo de emagrecimento, no teu bem-estar, depressão. E aí a gente pensa na melatonina também. Então, por isso que eu sempre gosto de avaliar o meu paciente de dor crônica, como eu falei há pouco. Paciente de dor crônica, como é que ele chega para você? Com insônia, ou não está dormindo bem, ou dorme muito, mas não é um sono de muita qualidade, porque não tem, né, disposição para viver. Tem o intestino constipado ou está muito solto. Isso é importante falar, tá, gente? Disbiose intestinal, quando a gente comenta sobre ela, não é só o intestino constipado. É o intestino solto que também está muito solto. Então, todas essas substâncias, muitas delas são produzidas no intestino. Então, depende da qualidade da saúde, né, da qualidade da saúde do nosso intestino para interferir em tudo isso. E a gente não tem ideia do quanto de doenças elas começam a nível de intestino. Então, assim, é imprescindível e é por isso que se fala tanto hoje na saúde do intestino. E quanto tempo que você já está na ozonioterapia? Na ozonioterapia há 16 anos, trabalhando com ozonioterapia há 16 anos. E foi evoluindo? Muito, muito. Assim, Fernanda, quando eu comecei lá atrás, primeiro que fisioterapeuta nem podia trabalhar com ozonioterapia, né? Não tinha nada legalizado. Hoje já está legalizado, já está regulamentado. Mas também não era proibido. E a gente ia estudando ali. Eu aprendi lá atrás protocolos assim muito diferentes do que a gente vê hoje. Eram concentrações altíssimas que a gente tinha que trabalhar. Só que vem a tecnologia, vem mais estudos embasando. E hoje, tanto é que o último congresso que houve, o que eles mais apresentaram foram bons resultados com baixas doses. Então, isso tem mudado muito. Né? E vai mudar mais ainda. Por exemplo, já está sendo estudado a questão da ozonioterapia sublingual, que é uma via que ainda não está categoricamente certa. Mas a gente sabe que se pela mucosa, quando você fica com ozônio aqui na boca, também vai cair na circulação sanguínea. Verdade. Né? Muitos medicamentos são sublinguais, com ótimos resultados. Então tem coisas aí que estão sendo estudadas, quem sabe mais à frente a gente vai ter novidade. Que bom. Qual a relação existente entre o ozônio e especificamente a área oncológica? É muito grande essa relação. Por quê? O que acontece é que não é de hoje que é sabido disso, né, em que na década de 40 houve já um ganhador do Prêmio Nobel, né, em que ele já falava da importância da boa oxigenação celular. Nós somos seres aeróbicos. Quando eu penso que eu sou um ser aeróbico, eu preciso de quem? Quem é minha fonte de energia? Oxigênio. Então, eu preciso ter o corpo bem oxigenado para pôr uma boa mitocôndria para estar funcionando, gerando energia para a gente. Né? A mitocôndria é responsável por esse processo todo, para produzir energia que vem a partir do oxigênio. E o que acontece no câncer é que grande parte, não são todos, mas muito dos casos oncológicos é por uma privação de oxigênio
na célula. Então, essa célula que tem pouca oxigenação, ela já começa a trabalhar de uma forma mais comprometida. Agora, você imagina isso há anos e anos e anos, as pessoas com estresse oxidativo, né, produzindo muito radicais livres. Como esse corpo vai ficar? Vai ficar todo oxidado, vai ficar todo degradado, né? E aí começa a aumentar ácido lático, que é um produto que a gente gera no corpo quando tem pouca oxigenação, né? Que é o lactato. Então, assim, você começa a ter baixa oxigenação, baixa energia, aumenta lactato, aumenta uma enzima chamada HIF1, que é o fator induzível de hipóxia. Né? O nome já está dizendo, fator induzível, ele induz a uma hipóxia, está levando o teu corpo para uma baixa oxigenação o tempo todo. Porque é nesse ambiente que essas células progridem, essas células anaeróbicas, essas células cancerosas. Porque a célula cancerosa, ela não gosta do oxigênio. Ela gosta de um ambiente anaeróbico. Né? E se eu tenho uma enzima que está favorecendo esse ambiente, melhor para mim ainda. Se eu tenho um ambiente onde eu tenho muito lactato, que se opõe ao oxigênio, melhor ainda. Para quem? Para a célula anaeróbica, para a célula cancerosa. E o oxigênio, o ozônio, como é que entra aí? Nós temos uma molécula de ozônio que é composta por 3 átomos de oxigênio. Uma dessas ligações é uma ligação muito simples, que ao entrar em contato com o tecido, seja ele o óleo ozonizado, seja ele o plasma, enfim, ele vai entrar em contato com o plasma, essa ligação simples logo se rompe, e eu tenho então como resultado um átomo de oxigênio mais um átomo reativo, um átomo atômico. Esse átomo atômico, esse átomo reativo, ele vai começar a produzir uma cascata, vai começar a produzir uma resposta no teu corpo a favor da produção das espécies reativas de oxigênio e depois das espécies de peroxidação lipídica, que todas elas vão resultar na produção de enzimas antioxidantes, que a gente tem a glutationa peroxidase, redutase, catalase, que são enzimas antioxidantes, que vão o quê? Modular, porque a gente não vive, tá, gente, sem estresse oxidativo. Verdade. Ele também é bom para a gente, desde que esteja dentro da normalidade. Eu estou falando aqui de casos crônicos, né? Então, em demasia. Aí, aumentando enzimas antioxidantes, é como se eu conseguisse conter aquele incêndio que está acontecendo ali. E então eu melhoro todo o meu meio, todo o ambiente celular, oxigenando mais os tecidos. Se eu tenho mais oxigenação nos tecidos, eu vou reduzir quem? Lactato, né? O ácido lático está reduzindo. Vou reduzir quem? A enzima que eu falei, HIF1, que é o fator induzível de hipóxia, ela baixa porque está aumentando quem? Oxigênio. Está aumentando uma outra enzima, que é a 2,3 de fosfoglicerato. Essa enzima ela favorece a atração do oxigênio pela oxihemoglobina. Então, eu tenho mais oxihemoglobina carreando por todo o corpo o oxigênio. Então, eu vou ter um corpo muito mais oxigenado, muito mais nutrido, que vai melhorar o perfil da minha função, da função da minha mitocôndria. Né? Eu vou liberar outras enzimas, o NRF2, vou diminuir o NF-kappa-beta, que é um marcador ali inflamatório, crônico e também oncológico. Então, tudo isso aí está envolvido. As pessoas às vezes não conseguem, né? Mas o que é que tem a ver o ozônio? Como é que o ozônio vai... É bioquímica. Quando você entende a bioquímica, como é que tudo vai acontecendo, e assim, de forma fisiológica, vamos pegar uma pessoa saudável, a gente precisa, eu digo assim, que a gente cresce na porrada. É impossível a gente crescer sem apanhar na vida. Né? Se a gente ficar ali acomodado, não acontece nada. Eu digo que o cara só consegue desenvolver um corpo, desenvolver fibras musculares, hipertrofiar, se ele treinar, ele vai causar microlesões no músculo, e aí fibrosa. Rompe de novo, e até que ele vai criando aquele corpo. No mundo da bioquímica, a nível celular, é a mesma coisa. Então, pegando uma pessoa saudável, a gente produz estresse oxidativo, você está produzindo, eu estou produzindo aqui, está todo mundo produzindo aqui. Só que eu produzo estresse oxidativo, eu tenho imediatamente uma reação que já vai conter. Então, o quê? Através das enzimas antioxidantes. Então, eu estresso para ter resposta antioxidante. E eu fico nessa o tempo todo. Quando a gente está com uma disfunção
Quando eu estou com uma doença crônica, estou com alguma debelação celular que eu não consigo ter essa resposta, aí é quando eu entro com ozônio. Para quê? Eu entro como uma molécula estimulante. Eu vou lá, cutuco, né, a onça com vara curta para o teu corpo reagir. Dar uma reação e produzir mais enzimas antioxidantes que não estava sendo estimulado. Então, basicamente, é como se fosse uma vacina. É uma autovacina que você fica... Quem tem câncer, gente, procura a ozonioterapia, que ajuda muito, né? Muito, Hoje muito, a gente vê muito. cá, a Dani conta de uma cliente que ela teve que tinha câncer no intestino, que nem conseguia entrar o ozônio, depois que foi diminuindo. Melhora a perfusão, né? Melhora a oxigenação, melhora a vascularização, aumenta Entra na via sistêmica, né? Então melhora incrível. como um todo, porque na verdade, tudo como tem base, a base de todas as doenças é uma inflamação. Isso. Eu não estou falando aqui de inflamação aguda, eu estou falando de inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? É aquela inflamação que já está ali no teu corpo há muito tempo. E o corpo, para poder sobreviver àquela inflamação, ele vai criando adaptações. E essas adaptações nem sempre são saudáveis. Perfeito. Então, é uma célula que era aeróbica, que agora não é mais aeróbica, ela tem uma mutação. Então, ela já é uma célula anaeróbica, uma célula cancerosa. Entendeu? O corpo ele vai se adaptando. Uma artrose, né? Lembrando aqui de um caso de traumato-ortopedia, dentro da ortopedia, aí a pessoa está numa reumatologia, tem uma artrose ali. O que é? Está toda uma cartilagem que está se desfazendo. É uma adaptação de tecido do osteoblastos, né? Uma deficiência ali de osteoblastos, de tecido das células do osso, para se adaptar àquela agressão que ele está sofrendo. Mas tudo começou com uma inflamação lá atrás. É o que eu digo, você está... E assim, a inflamação ela começa de forma silenciosa. Ela começa, às vezes, é a queda de cabelo, é a pele que está muito ressecada, a unha que está quebradiça, meu intestino que não funciona bem, é um refluxo que eu tenho. Então, o corpo vai te dando sinais do quanto você está inflamado. E a gente vai remediando. Vai para ali, toma um remedinho aqui, vai deixando passar. Só que tem uma hora que essa conta chega. Verdade. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Perfeito. Fala sobre a autohemoterapia. A autohemoterapia é uma das vias, né? Nós temos duas, mas a autohemoterapia é uma das vias dentro da ozonioterapia. Como é que ela funciona? Eu tenho primeiro duas, né? Eu acabei de falar. Então, nós temos a pequena autohemoterapia, que é uma coleta de... Você funciona sangue, pouco volume, 5, 7 ml no máximo, ozoniza de forma muito rápida e aplica logo intramuscular. Tirou, misturou, aplicou. Muito simples. Tá? Ela funciona mais como uma autovacina. Tem ação de liberar macrófagos, tudinho, fazer uma cascata ali e estimular muito o teu sistema imunológico. Tá? Então, casos de pele, dermatológicos, ela funciona muito bem. E como uma coadjuvante em casos crônicos de câncer e outras doenças. Mas a principal, né, a rainha, vamos dizer assim, é a autohemoterapia maior. Que aí sim, o paciente chega, é puncionado, tem todo um sistema, tá, gente, que é completamente fechado, não tem contato, tá, de estar abrindo, fechando, não. Então, é um sistema fechado. Então, puncionou, esse sangue corre para uma bolsa, onde já tem um anticoagulante. Dentro da bolsa mesmo, o ozônio já é jogado, faz a mescla. Você tem que fazer rápido ou tem que fazer devagar? Muito devagar. Aí tá a diferença, porque a pequena autohemoterapia, a gente coleta pouquinho volume, sacode, porque eu tenho que causar uma hemólise, eu tenho que quebrar hemácias, porque ele não vai funcionar como uma autovacina. Perfeito. O que é uma vacina? São partículas atenuadas de um vírus que você tem ali. Depois, né? E depois vai intramuscular. A autohemo maior não. Esse sangue chega para a bolsa, depois a gente mistura com o ozônio, vai mesclar de forma muito lenta, porque eu não tenho que causar hemólise nessa bolsa. Ela tem que, as hemoglobinas, elas devem estar inteiras ali. Eu não vou causar hemólise. Para quê? Para ter uma reação melhor. E a gente vê na hora, assim, o sangue vai ficando aquele vermelho vivo, bonito, aquele vermelho Marilyn Monroe, sabe? Então, aí aproveita, mistura por um tempo e esse sangue volta pelo mesmo acesso. Então nem tem, furei aqui, vou furar de novo. Não, volta pelo mesmo acesso. Energia é todo que vocês um sistema. Não tem ideia. É muito, inclusive é doping. Você sabia que é doping? Tem gente que não sabe, mas é um doping branco, porque você não vai encontrar nada que tem uma substância aqui no teu corpo. Não tem. Mas o que acontece?
O atleta que faz uso, né, da ozonioterapia, não só a ozonioterapia, tem o Vonarden, câmara hiperbárica, né, que aumenta a oxigenação, aumenta o percentual de hemácias, você vai ter uma oxigenação muito maior. Ou seja, a tua capacidade aeróbica é muito maior. Então, aquele atleta que tem que correr não sei quantos quilômetros e ele faz ozonioterapia, ele tem uma carga, né, uma capacidade aeróbica muito maior do que o que não faz. Tá? E por isso que atletas de elite, assim, alguns, eles têm um passaporte biológico, que a gente chama, né? Que é o passaporte biológico. O que é o passaporte biológico? A equipe médica sabe de toda a tua... os teus marcadores. Teu exame laboratório sabe tudo. Né? Quanto é que está a tua hemácia, tua hemoglobina, teu RD, tudo, sabe tudo ali. E onde ele chega e fala assim mesmo, peraí, está aumentando. Fernanda, você viajou, foi para o Peru, alguma coisa que foi para altitude, que alterou a taxa de hemoglobinas aqui? Não, não fui. Então, peraí, tem alguma coisa aqui que está fazendo que está alterando. É dessa forma só que eles vão desconfiar, mas não tem nem como descobrir mesmo, né? Porque não tem nenhum marcador. Olha, tem um hormônio X que você está usando aqui, não tem. Mas, assim, outros esportistas, eu atendo muito maratonista, que faz muito agora o povo do beach tennis, do crossfit, que vai para campeonato, já começa a se preparar. E é lindo assim o que eles falam, Diogo, eu corri e ainda tinha pique para correr. Se tivesse ainda mais quilômetros, eu corria. Antigamente eu terminava a prova morto, né? Porque a gente tem uma capacidade aeróbica e depois tem a capacidade anaeróbica, que é através da via glicolítica, né? Da via de gordura que você vai consumir. Gordura para poder produzir energia. Quando a gente entra nessa fase já do cansaço, né, eu digo que aquela fase que você está ali treinando, já começa a se tremer todo, pode ter certeza que você já está fazendo o recurso da via glicolítica, que vai estar, o que é fisiológico, ela vai estar ali para te dar um suporte. No entanto, ela vai te deixar uma lembrança. Com 24, 48 horas, como é que você está? Todo dolorido. Porque você já sabe que aquele treino foi bom. Eu passei do meu basal. Porque eu tive que treinar mais forte. E é o que eu digo para os pacientes. Se você está só naquele treino basiquinho, vai para academia, fica na esteira batendo papo no celular com as amigas, malhei hoje, treinei hoje, não treinou nada. Você não passou do seu basal. Se não passou do basal, você não vai ter entrado na via glicolítica, não vai ter queimado gordura e aí não vai fazer diferença nesse corpo. Entendeu? Entendi. Então, tem muita bom, coisa gente. aí. Quem puder fazer, faz, né? Que rejuvenesce. É pra tudo, muito. Né? É pra tudo. Porque outra coisa, né? O esportista, o que acontece com ele, o atleta, ele tem uma sobrecarga muito grande. Acorda, treina, na viagem, às vezes o fuso horário é diferente. Então, assim, é uma vida militar. Isso. Você sabe disso. Muito. E com o tempo, o que acontece? Esse corpo que foi levado a um estresse enorme, se ele puder desde cedo já estar fazendo terapias, e hoje a gente já sabe, né? A medicina evoluiu muito, eles já começam a fazer o balanço disso, já começam a modular, diminuir esse estresse oxidativo, né? Para que ele, na maturidade da idade de atleta, né? Do esporte, já não tenha tantas sequelas, como eram os mais antigos, né? Como são realizados os cursos de ozônio? Qualquer indivíduo pode fazer? Como são ministrados os seus cursos? Bem, agora a gente teve a nova resolução, né, que saiu, a nova PL, e essa PL ela já contempla até os nossos colegas médicos, porque até então era só fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, biólogo, médico veterinário e dentista. Enfermeiro e dentista. O único que estava de fora, eu dizia que isso era o único Era lugar do mundo, médicos. eram os médicos. E eu sempre defendi que os médicos pudessem, porque dentro de uma equipe é importante. Muito. E aí, por exemplo, ano passado eu estive em Milão, eu fui fazer um curso na Sociedade Italiana de Oxigênio e Ozonioterapia, eles chamam assim, Oxigênio e Ozonioterapia. E tive esse ano, em abril, pela ASPO, que é a Associação Peruana de Ozonioterapia, junto com a Universidade de Lima. Fiz um curso todo voltado só para oncologia. E só médico. Né? E eles perguntam, mas por que no Brasil a gente não pode fazer? Né? E, vai enfim, entender. essa coisa. Mas agora com a PL, não, foi todo mundo com esse PL, foi ampliado já isso, graças a Deus. E aí a formação depende de cada conselho. Por exemplo,
Odonto é uma carga horária, se eu não me engano, são 36 ou 40 horas de formação. Já na fisioterapia são 120 horas. Na enfermagem, na farmácia também, 120 horas. E aí eu não sei como é que vai ficar agora, né? O conselho, não sei como é que vai mudar para os médicos, se vai ser uma carga horária diferente. Mas o que é importante é que eles já podem fazer, né? Tendo a formação. Tem a formação pela Associação Brasileira, da qual eu faço parte, e eu tenho os meus cursos também. Meu curso ele funciona presencial, são 4 dias, mais 2 dias em clínica, me acompanhando, e o resto online. Então é um curso híbrido, é uma formação híbrida. E quem que pode? Só quem é formado? Só profissionais da área da saúde, né, nível superior, com a devida regulamentação pelo seu conselho. Então tem gente que às vezes chega, tipo nutricionista, aí diz, mas eu quero fazer. Não pode, porque o Conselho Federal de Nutrição não regulamentou isso para eles. Perfeito. Então, assim, sinto muito, gente, aproveitar agora o canal. Não posso, até porque eu, como professor, eu também, como eu faço parte do Conselho de Fisioterapia, né? Eu sou conselheiro também, então, assim, eu tenho que seguir, né? Lógico, o que é correto. Perfeito. Você poderia falar sobre as bactérias superresistentes e antibióticos? Foi noticiado pelo Jornal Nacional que o Hospital das Clínicas de São Paulo está aderindo aos protocolos da ozonoterapia para tais tratamentos. Isso é antigo já, né? É bem antigo, foi feito já um estudo em que eles avaliaram várias bactérias e colocaram em várias amostras, né? Uma amostra para placebo, ali não tinha nada, uma outra com oxigênio, uma outra com ozônio, com ozônio. E eles avaliaram com 24, 40 e 48 horas, né? Avaliando para ver o que acontecia. Justamente a amostra de ozônio não houve replicação da bactéria, né? Então mostrou-se que realmente o ozônio tem uma função bactericida muito grande. E aí, na época agora também da pandemia, teve estudos sobre a névoa do ozônio, né, para matar vírus. Só que assim, é o que eu digo, ele tem uma ação bactericida, porém tem algumas bactérias que são mais resistentes. Ele vai agir sobre elas, sim. Porém, às vezes precisa de um contato, um tempo maior do ozônio em cima daquela bactéria ali. Entendeu? Não só soprei aqui e achar que vai matar. Não é assim. A gente tem que pontuar bem isso, né? Existem graus de resistências entre cada bactéria. Mas é impressionante o resultado que a gente vê mesmo. Quando acompanha assim, casos de feridas, pés diabéticos, pessoas com pneumonia. Eu já tratei pessoas com pneumonia bacteriana e começou a fazer, claro, gente, é uma terapia complementar. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, é importante falar isso, entendendo que você não vai deixar de suplementar teu paciente, não vai deixar de fazer a medicação que o médico prescreveu para ele. É uma equipe trabalhando junto. Agora, qual a grande vantagem da ozonoterapia? Ela tem uma ação moduladora, uma ação desinflamatória no corpo muito grande. Quando ela faz isso e aumenta o potencial de oxirredução, né, de oxigenação dentro do corpo, melhora muito. Então, o que a gente vê é assim, paciente que já fazia aquele tratamento, entrou com a ozonoterapia, assim, anos-luz, assim, eu melhorei muito mais. É impressionante. Sabe? Essa resposta do ozônio é muito interessante. Você já trabalha há mais de 20 anos com essas terapias. O que você recebe no seu consultório? Pessoas com quais... Eu digo assim, quando a gente começa a trabalhar, principalmente com ozônio, né? Porque a pessoa faz, você faz ozônio, aí começa a aparecer para ti tudo. É até querer trazer o amor de volta. A pessoa quer fazer tudo com ozônio. Às vezes tem que dar um freio e dizer que não é bem assim. Mas o que mais aparece mesmo para mim, até por ser fisioterapeuta e trabalhar muito com dor, meu histórico todo é de dor, né? Sempre foi dor crônica, sempre foi problemas de articulações, mioarticulares. Então, esse é meu público maior, né? De doenças reumatológicas, lúpus, espondilite anquilosante, pacientes de dor crônica, fibromiálgicos, muito, síndrome miofacial. Então, muito são os casos que aparecem dentro da clínica, né? Muito bom. Muitos têm questionado a ampla utilização da toxina botulítica pelos fisioterapeutas, mas já sabemos que foi publicado o Acordo 609 sobre prerrogativas e formações estabelecidas. Quais são os avanços conquistados com essa publicação?
dentro da... Porque a toxina botulítica... Toxina botulínica. Isso já vem um tempo, né, a gente trabalhando dentro do Conselho de Fisioterapia, porque, primeiro, o que aconteceu? Tem a parte da estética, mas tem a parte da neurofuncional, que é uma outra especialidade que nós temos. Hoje nós temos 14 especialidades dentro da fisioterapia, que vai da neurofuncional, dermatofuncional, traumato-ortopédica, enfim, são várias. E a possibilidade de você usar a toxina botulínica como uma ferramenta terapêutica para trabalhar desde o paciente neurológico era, assim, muito necessário, né? A gente sabe do resultado fantástico que ela tem. E da dermatofuncional. Para os colegas da dermatofuncional era mais do que necessário, a nível mesmo até de espaço, né? Espaço de mercado. Por quê? O especialista em dermatofuncional ele estava esmagado, porque veio o enfermeiro esteta, veio o biomédico, tem a dermatologista, tem o esteticista, e a gente não estava tendo muito avanço, né? Muitas técnicas o fisioterapeuta não estava podendo trabalhar. Mas isso foi crescendo, novas resoluções estão vindo, outras estão vindo aí também, mas aí saiu a ozonioterapia, saiu a toxina botulínica, então isso para a gente foi um grande avanço, foi uma grande conquista, com certeza. E outras virão, já estou dizendo que outras virão, estou já dando prenúncio aí. Como a biorressonância pode auxiliar em diagnósticos e tratamentos complementares? Complementares, eu gosto muito de trabalhar com a biorressonância, porque assim, eu sempre falo para os meus pacientes e para os alunos, antes da gente ser essa matéria aqui, tá? Isso aqui, tudo, nós somos energia. Total. Quando eu falo energia, gente, eu não estou só falando daquela vou aqui, não, energia mesmo. Então, se a gente colocar um microscópio aqui e for avaliar um tecido, um músculo, o que é que eu vou ver? Eu vou ver esse tecido que é composto por células, essas células compostas por átomos compostos por elétrons, nêutrons e prótons. E se eu for ampliar o prótons por quartz, o quartz é composto por outra estrutura ainda, até que a gente chegue assim no bosão de Rings, que eles chamam, que é só energia. Então, quando você olha ali no microscópio, você não tem mais nada. Quer dizer, nada não, né? Nada de estrutural. É só energia, são só ondas. Então, o nosso corpo, quando eu falei ali até do ozônio, né? Que é um átomo, a molécula de ozônio é composta por 3 átomos. Então, o átomo ele tem essa questão da atração e de repelir. Então, o que nos faz bem dentro da biorressonância, né? A gente vai avaliar o que te faz bem, o que te doa elétrons e o que te rouba elétrons. Eu vejo pacientes, por exemplo, que chegam... Por isso que eu falo que é tão individualizado, né? Porque tem gente que chega assim, não como glúten, não como lactose, farinha branca, açúcar, não. Minha dieta é assim, mas a pessoa está inflamada ainda. Ainda ela está inflamada. E você vai investigar. Eu já tive vários casos assim. Aí vai na biorressonância e a gente avalia e vê que ela não tem nenhuma incompatibilidade com o glúten. Entendi. Tem com leite, mas não tem com glúten. Mas é uma paciente, uma criança que come banana todos os dias. Aí quando você vai ver banana, tá dando incompatível. Entendi. Tomate, banana. Já vi casos com brócolis. Tem que fazer gente que exame, eu não como nada de carne vermelha, só peixe, só frango. Tive paciente que não... Tem tempo para contar caso aqui? Um paciente de São Paulo, um executivo, vida super estressada, trabalhava também com o governo. Assim, começou por uma dor lombar. Então, olha só o caso dele. Chegou uma lombalgia de anos e anos e anos, mas paga personal, nutrólogo, super competente, nutrólogo dele, respeito pra caramba. E o que aconteceu? Mas ele, tô com dor. E eu falei assim, cara, essa dor aí tá... Vamos investigar mais? Fui fazer a biorressonância dele. Fernanda, assim, todo bonitinho o plano dele, mas tudo que ele comia inflamava. Então, ele não comia pão, ele comia o cuscuz. Ele comia tapioca. Ele comia não sei quantos ovos cozidos por dia. Batata doce, não comia arroz, não sei o quê. Quando eu fui fazendo, tudo assim, dava assim. Eu disse, meu Deus do céu. E ele me olhava, o que é que eu vou comer agora? E ele, frango, então, ele não podia nem chegar perto. Isso foi em março. Passou abril, passou maio, passou... Eu disse, olha, você vai seguir essa dieta por 90 dias. Passei
um desparasitante para ele, para detoxificar, enfim, ele fez todo o tratamento dele, continuou com o personal dele, continuou na fisioterapia comigo, tratando a parte mecânica, Tá. que é isso que eu quero falar para vocês. A queixa dele era lombalgia, era algo mecânico, mas o quanto dessa dor estava potencializada por um corpo que estava tão inflamado. Se a dor dele era isso aqui, estava desse tamanho. Entendi. Né? E aí, quando foi em junho, final de junho, ele voltou com novos exames. Ai, detalhe, ele tomava estatina todos os dias há mais de um ano e fazia aplicação de Deposteron intramuscular. O hormônio, porque a testo dele baixíssima e o LDL, que é o colesterol ruim, alto o tempo todo, o HDL lá embaixo. Mesmo com todo... Eu não sei mais o que fazer. Tá, você vai fazer isso. Garante? Vou fazer. Fez. Quando ele voltou em junho, eu lembro assim, ele sentou na minha frente e jogou assim, olha os meus exames. Ótimo. Quando eu olhei, o HDL dele subiu, foi para 54, o LDL, que é o colesterol ruim, despencou e ele parou. No período que ele fez o tratamento que eu orientei, ele disse, eu vou largar tudo isso. Parou de tomar Deposteron. O que aconteceu? Melhorou o HDL, baixou o LDL, testosterona dele foi para 540, que não passava assim, era tipo 211, 198, era sempre assim, mesmo ele tomando. Caramba, não subia, não metabolizava aquilo dali. E ele, o que aconteceu? Quando eu paro para explicar isso, ele simplesmente desinflamou o corpo dele. Exatamente. Porque imagina assim, gente, se nós somos células aqui. Aí a Fernanda, ela tem que jogar, cuidar dessa câmera, cuidar da iluminação, tem uma hora que ela vai dizer o que é prioridade aqui. O corpo faz a mesma coisa. O que é prioridade? Né? Então, ele abandona o resto aqui e vai cuidar do que é prioritário para ele. E ele não cuida. Ele ali vai inflamando, vai caindo o cabelo, vai engordando, vai ficando inchado, acumulando líquido. Tá entendendo? Ele todo inflamado. O potencial de dor dele estava, né, lá no pé, porque a resistência dele, resistência não, como é que a gente chama? O limiar de dor dele lá no pé, porque estava todo inflamado. Então, e melhorou as quando costas. eu melhorei, melhorou muito a dor dele. Não resolveu, porque tinha uma questão mecânica que eu tinha que ir lá trabalhar com a fisioterapia mesmo. Mas ele disse, minha dor melhorou 70%. Que legal. Melhorou 70%. E aí era eu, o personal dele, montando o treino, tudinho. Tá bem, entendeu? E para ver como é importante a gente ter esse olhar integrativo. Às vezes tem que fazer aquele exame dos alimentos, porque hoje muitos alimentos são inflamatórios. E às vezes o que é bom para você, porque a gente sabe assim, glúten faz mal, o açúcar, que é o pior vilão de todos, é o açúcar. Mas às vezes tem outras coisas que não é só o açúcar, e que você acha que é saudável. É muito saudável. Mas para mim pode não ser saudável. Verdade. Entendeu? Tem muitos casos. Tem um outro caso, só para você ver dessa da integrativa, como é importante. De paciente, até mãe de um amigo do Rio, ele me disse, Diogo, mamãe mora aí, Interlagos, a dor assim, já foi em vários médicos, ninguém resolve, nada. Tá. Chegou comigo, eu comecei a avaliar ela. Eu começo sempre avaliando pela boca. Avaliei toda a boca dela, fui vendo. Não, boca, dente mesmo, fui vendo tudo. E pedi para ela uma panorâmica. Quando ela voltou comigo, o que aconteceu? Eu percebi ali que ela tinha abscessos. E pedi para ela investigar isso com o dentista. Não fui eu que tratei dela. Ela tinha dores articulares bem significativas, limitações pela dor. E ela foi com o dentista aqui em São Paulo. E ele até perguntou assim, mas quem encaminhou você? Não, foi fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né? Estranhou. E aí ela teve que fazer retirada, né? Extrair alguns dentes, enfim. E aí ela voltou depois de quase 2 meses, 1 mês e alguma coisa. E eu tenho os vídeos dela assim se abaixando, olha como eu tô. Porque ela tinha um foco dentário. Um foco dentário ali que estava bactéria que espalhou, que a gente estava falando da bactéria, espalhou para o corpo todo. Ela tinha ali fortes dores que provinha de um tratamento que era com dentista para fazer. Não era com fisioterapeuta. Mas o olhar integrativo, ele vai te possibilitar isso. Eu gostaria de abordar sobre melanoma maligno e saber qual a eficiência da ozonoterapia intraperitoneal nesse tipo de tratamento oncológico. Foi no curso agora que a gente fez lá em Lima, né, no Peru. E assim, a intraperitoneal é uma via também sistêmica, mas ela tem que ser feita no Brasil. Ela
Já foi feita, mas não tem muita gente que faz essa via, porque ela é feita dentro de bloco cirúrgico. Agora sim, com certeza vai começar a ser feita, porque com a liberação dos médicos, né? Então, é feita dentro de bloco cirúrgico. Dentro desse bloco cirúrgico, acompanhado por anestesista, tem que ter um cirurgião, coloca, né, a sonda lá dentro, vai fazer uma entrega maior, um volume bem maior. E o que a gente teve de resultado, a gente ficou 8 dias lá, esses pacientes faziam diariamente, e assim, de um dia para o outro, a gente via melhora na coloração da pele deles, tá entendendo? Na disposição deles, na qualidade do sono. Então, eu não fiquei lá para acompanhar, mas assim, a gente via muito rápido. E é baseado naquilo. Como é um câncer, eu estou tratando do quê? De um tecido que está pouco oxigenado, de uma célula que precisa ter melhor essa oxigenação para dar um resultado melhor geral para o paciente. Perfeito. Abordagem sobre a doença de Peyronieck. Peyronieck. Por que ele é causado? Peyronieck é o seguinte, Peyronieck é uma... vulgarmente as pessoas falam assim, é uma fratura peniana. Não é fratura porque não tem osso no pênis, né? Mas é um tecido conjuntivo que pode aparecer o Peyronieck, é uma fibrose, e essa fibrose ela tem a capacidade, né, de envergar, entortar o pênis, e em muitos casos vem com dor também. Tem dor e tem deformação, né? Esses microtraumas podem levar a esse aparecimento dessa fibrose ou um trauma significativo, só de uma vez, né? Eu já tive pacientes que durante o ato sexual com a companheira, aí estava lá e, sabe, fugiu, ficou de mau jeito, bateu e ali causou um trauma e gerou uma fibrose, né? E tem também, mas assim, também é idiopático, não é só isso. Tem situações que não houve nada disso e mesmo assim apareceu talvez um processo de envelhecimento do tecido conjuntivo. Então tem uma causa idiopática também que está se estudando sobre isso. Mas e é muito grande, viu? A gente acha que não é raro isso, não. Tem um trabalho, tem uma equipe já de fisioterapeutas, de andrologistas e urologistas estudando na Unifesp. Tem um laboratório lá deles que eu tive a oportunidade de conhecer. Um abraço lá para minha amiga Carla Mendes, que é a coordenadora, né, do setor de fisioterapia. E assim, é lindo o trabalho deles, é fantástico o trabalho deles em Peyronieck. Eu joguei vôlei, tive muito... Meu joelho, hoje eu fiz célula-tronco, por isso que está melhor, né? Uhum. É incrível a célula-tronco. Mas se antigamente eu tivesse aderido à viscossuplementação, você acha que melhoraria? Assim, o que é a viscossuplementação é o ácido hialurônico, né? Num peso molecular adequado já para os casos ortopédicos traumatológicos, né? E reumatológicos também. Você usa isso? Usa, a gente pode usar. Mas o que é que eu vejo? Pesquisas mostram que, para efeito imediato, o ácido hialurônico é muito bom. A viscossuplementação tem um efeito muito bom. Mas a médio e longo prazo, as terapias autólogas, o plasma rico em plaquetas ou a plasma rico em fibrina, têm mostrado melhor resultado, né? E então vai da avaliação de uma boa anamnese para você saber quando é que você vai fazer. Agora, quando você me perguntou se eu tivesse feito lá atrás, é uma estratégia, né? Mas para uma estratégia de algo que já aconteceu. Você já tem uma lesão no joelho, ok. Agora, a melhor estratégia é o que estão fazendo hoje já com os atletas, né? Prevenção mesmo. Então, prevenindo, usando um ozônio, uma câmera hiperbárica, modulando, em treino adequado, tá entendendo? Isso é a melhor coisa. Mas naquela época, se tivesse, com certeza seria uma coisa muito boa. Que bom. Quão eficiente para a síndrome de Parkinson, o ozônio ajuda? Ajuda, mas o Parkinson, eu digo que assim, do Alzheimer, do Parkinson, o Parkinson ele tem uma melhora à medida enquanto você está fazendo. É uma coisa quase que de manutenção, você tem que estar mantendo ali. E não depende também só do ozônio, tá, gente? Deixando isso aqui. Mas a melhora que tem no Parkinson, ela melhora, mas ela também perde muito rápido. Então é uma coisa que você tem que estar mantendo. Como que o esporte entrou na sua vida?
o esporte Não, como você. Eu, quando criança, fazia isso, joguei na faculdade. Eu nadei. Eu sempre, inclusive, fui campeão. Fui campeão pelo Banco do Brasil. Na categoria, nem, sei lá, tinha 16, 17 anos. Eu sempre gostei de nadar. Sempre foi. Eu gosto do contato com a água, né? Eu gosto de estar pensando ali naquele momento, porque é um esporte muito solitário, né? Ali você tá só você, né? Então, enfim, eu fico refletindo ali durante o treino. Sempre gostei, mas eu nunca fui futebol, sempre fui uma lástima, então vôlei também perto dela, mas sempre fui muito ruim, uma negação. E eu tinha um tio que é educador físico, mas já está aposentado, e ele era o professor no colégio. E ele sempre tinha vôlei, tipo, ele era apaixonado por vôlei, me obrigava, ele dizia, você é igual um dor de pau, não sai do lugar, e eu ficava ali. E a natação foi onde eu mais me encontrei. Que legal. Né? E eu gosto muito agora do CrossFit, por incrível que pareça. Você é fisioterapeuta e faz cross, como é que é isso? Gente, por incrível que pareça. Assim, tem uma coisa, eu não sou competitivo. Eu não sou uma pessoa competitiva. No esporte, não. Então, até a turma que eu faço lá em Belém, porque eu fico lá e fico aqui, é uma turma que só é mulher. Sou eu e 3 amigas que são mulheres, dentistas, tudo nós montamos ali. Então, elas são muito mais competitivas que eu. Então, tem que carregar alguma coisa, bateu o cansaço, eu sou o primeiro que largo. O professor, tu vai perder para elas, não tem problema. Mulher ganha, deixa a mulher ganhar. Então, mas eu gosto muito, inclusive, o meu ombro eu sinto muito menos depois que você começou a fazer crossfit. E muito menos no crossfit do que na musculação. Por incrível que pareça. Mas é porque eu acho que tem muito assim, porque tem o odd, né? Tem as etapas e tem muito exercício de mobilidade. Então, esse exercício de mobilidade, quando eu faço, assim, eu sinto que me faz muito bem. Até porque, como eu trabalho muito com terapia manual, osteopatia, né? E tem que estar manipulando, eu trabalho muito com o braço. Então, é bom quando eu fortaleço, mas também tem um trabalho de mobilidade assim a ser feito. Diogo, para a gente terminar, passe os seus contatos. Aqui, ó, a clínica aqui, o Instituto Integralis, né, onde eu vou estar, eu de fisioterapeuta, tem biomédicos, médicos também, vão ter várias especialidades, todos nós com essa abordagem integrativa. Eu ainda não sei, tá? É novinha, a clínica está saindo do forno. Gente, fica na Alameda Santos, 293, próxima a Pamplona, tá? E o contato é código 11, São Paulo, né? 966-34-0661. Tá ótimo. Quem quiser encontrar o Diogo... E tem o Instagram também, @integrales_instituto. Tá, então deixa uma mensagem para quem nos assiste. O que você gostaria de falar? Veio agora uma mensagem até na minha cabeça, assim, uma fala de um aluno ontem. Eu estava na Bosch dando aula. E um senhor já, um médico, e resolveu fazer vascular até. E a gente estava conversando e ele falou assim, perguntaram para ele qual era um bom plano de saúde. E ele falou assim, um bom plano de saúde é você fazer atividade física, você se alimentar bem, você procurar dormir bem, você se cuidar. Esse é o melhor plano de saúde que tem. Aí, não, mas eu queria saber, né, empresa tal, não vou falar aqui. Aí falaram assim, não, isso é plano de doença. Então, assim, cuidem-se. Cuidem da saúde. O melhor investimento que a gente pode fazer é cuidar aqui e agora do nosso corpo físico, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, cuidem, porque esse é o melhor plano de saúde que tem. Obrigada, querida. Obrigado também. É isso, gente. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser mandar uma mensagem para ele ou para mim, manda que a gente responde. Até domingo, que tem uma nova entrevista no canal. Um beijo.